Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 9 de 5 de 2023, vamos iniciar nossa aula de número 5 de contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouco mais, desse tema e hoje a gente vai para a parte mais prática, para a parte mais técnica, melhor dizendo, parte mais técnica aí na área de contabilidade. A gente estava aí falando um pouco, da história. Boa noite, Janaína Pereira. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Então nós estávamos falando um pouco da história, Tava ali bem tranquilo, bem calmo. Creio eu que vocês podem aí, participar bastante sobre aprender, bastante sobre a história da contabilidade, como que tudo isso iniciou. Mas nós não podemos ficar só na história, nós temos que aprofundar nos dados aqui que são mais importantes também, a questão mais técnica, E hoje a gente vai aprender um pouco, dessa questão técnica, um pouco mais sobre a responsabilidade, de quem trabalha na área de contabilidade. Tudo isso, quando a gente fala do curso, de gestão financeira, dentro de gestão financeira nós temos a área de contabilidade. Então, se você vai trabalhar na parte de gestão financeira, provavelmente ou você vai trabalhar como auxiliar de contabilidade, ou você vai trabalhar na parte fiscal ou na parte de pagamento de conta, recebimento. Então, são pontos, positivos para quem vai desenvolver essas funções. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco mais então das teorias ou da prática, ou vamos falar um pouco mais como funciona essa parte contábil na realidade cotidiana, dos contadores. Aqui nós temos, contabilidade. A contabilidade é uma ciência que tem como objetivo acompanhar, analisar e registrar todas as movimentações ocorridas no patrimônio, seja ele de pessoa física, individual, ou de pessoa jurídica, empresa, instituição, associações. Com base na análise de movimentação financeira da pessoa ou da entidade, que é a sua contabilidade, é possível perceber que estão tendo lucro ou prejuízos. Para garantir a seriedade na prática contábil, foram estabelecidas algumas regras e princípios. Então, essas regras e princípios são levadas muito a sério, são leis, que uma vez que descumpridas, a pessoa pode pegar cadeia, pode pegar processo, pagar indenização. Então, existem algumas leis, que nós vamos aprender sobre elas hoje, nós vamos falar sobre elas hoje. No Brasil, a resolução 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu parâmetros que condensaram todos os postulados, princípios e convenções já existentes. Com o passar dos anos, várias outras resoluções promoveram algumas alterações em sua resolução, sendo que a última atualização ocorreu em 2010, por meio da resolução 1282/2010. Aí nós temos os princípios da contabilidade, então apresentados podemos ser resumidos em. E aí nós vamos falar de alguns princípios básicos aqui da contabilidade. Bom, quando a gente fala de contabilidade, boa noite, GCL, seja bem-vinda. Boa noite, Natanaele, seja bem-vinda. Boa noite. Então, quando nós falamos de contabilidade, nós estamos falando de uma ciência, que tem como objetivo acompanhar, analisar e registrar todas as movimentações financeiras, seja de uma empresa, de uma associação, de uma cooperativa ou de pessoa física também. Nós podemos registrar, a contabilidade dos nossos negócios, dos nossos imóveis, do que nós ganhamos, do que nós gastamos. Quando a gente fala dessa tal da contabilidade, muita gente que às vezes nunca tinha ouvido falar de contabilidade, às vezes fica assim meio pensativo, mas o que é contabilidade, para que serve isso?
Então a contabilidade ela serve para registrar entradas e saídas, o que você ganha, o que você gasta, os impostos que você paga. Então tudo isso é registrado, né, dentro da contabilidade. Então nós temos um sistema que vai registrando tudo isso. Nós vamos lançando aqui no sistema, nós vamos pagando as contas aí do governo, os impostos federais, estaduais, municipais, enfim, tudo fica registrado. No final, nós vamos analisar se a empresa está tendo lucros ou prejuízos. Às vezes, por falta de um balanço patrimonial certo, né, algumas pessoas fogem dos princípios pré-estabelecidos e lançam dados a esmo ou dados que não existem. E aí, quando vem uma auditoria para poder fazer uma fiscalização dentro da empresa, aí a gente descobre que a Americanas tinha um rombo de 10 milhões. Mas por que que tinha um rombo e ninguém sabia? Porque ali tinha pessoas que fugiram dos princípios, né, da contabilidade e burlaram ali alguns números para poder maquiar e esconder a dívida que existia dentro da empresa. Mas aí vem os auditores, né, vem uma auditoria e a gente vai esmiuçar esses dados, né, a gente vai a fundo para a gente ter conhecimento desses dados. E aí a gente descobre, né, que tem um rombo de 10 milhões. Então, assim, ou de 1 milhão, ou de 2 milhões, né, depende aí do tamanho da empresa. Mas a contabilidade, dentro da contabilidade, nós conseguimos descobrir se está dando lucro ou prejuízo. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Às vezes, até no mercadinho da esquina, né, que o Daniel compra, o cara vende bastante, às vezes até lá no mercadinho dele, se ele for fazer uma auditoria para saber o que ele está ganhando, o que ele está gastando, de repente pode ser, né, que ele encontre alguns furos por lá, porque precisa-se de muita dedicação para que esses dados sejam lançados de forma correta, para no final a gente ter um resultado certo. Entende que quando você fala de contabilidade, de lançamentos contábeis, você está falando de números. Números estes que, se forem lançados de forma errada, não vai trazer um resultado errado lá no final? Então, esses números precisam ser lançados de forma correta. Mas como é que isso vai acontecer? Né? Existem pessoas que são responsabilizadas para fazer esse serviço. Então, ele tem que fazer os lançamentos da forma correta. Porque se ele não faz os lançamentos de forma correta, no sistema aparece que a empresa está dando lucro. Mas quando você vai fazer um balanço ou uma auditoria interna e você compara o que a empresa possui de bens e direitos e o que a empresa deve e, no caso, as obrigações. E aí você faz um levantamento para saber se realmente o que a empresa tem está de igual modo ao que a empresa tem de obrigações. Ou seja, e aí quando a gente faz essa análise, esse negócio tem que dar mais ou menos equilibrado. Então, se a empresa tem X obrigação, ela tem que ter X bens. Se ela tem 100 reais de bens, pode ser que ela tenha 100 reais de obrigações, mas esse negócio tem que ser meio equilibrado, porque se ela tem 100 reais de bens e 150 de obrigações, ou seja, dívidas para pagar, ela está com débitos, ou seja, ela está quebrando, ela está ali com um furo de 50 reais, né? Citando só um exemplo para vocês entenderem. Então, quando a gente fala da contabilidade, ela precisa ser feita, né, com muita responsabilidade, com muita atenção, né? São dados importantíssimos para a organização da empresa, são dados importantes, né, para o crescimento da empresa. E se esses dados forem lançados de forma errada, se esses dados forem desviados, né, a gente vai ter um furo, né, a gente vai ter uma empresa que aparentemente está dando lucro, mas quando a gente faz um balanço, ela está dando prejuízo.
Mas como pode isso, professor? Como que a empresa está dando prejuízo e ainda permanece de pé? Bom, imagine uma empresa rica que possui um patrimônio de 50 milhões, né? E aí de repente ela começa a dar prejuízo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Digamos que ela chega aos 5 milhões de prejuízos, mas ela é uma empresa que tem um patrimônio de 50 milhões. Então até que descobre que ela está dando prejuízo, leva um tempo, até porque imagina o tamanho do patrimônio dessa empresa. Então, para que isso seja encontrado, ou esses desvios sejam encontrados, é preciso fazer uma auditoria, é preciso fazer uma análise do que a empresa possui e do que a empresa está devendo. E aí a gente faz essa análise, a gente busca, né, nos arquivos da empresa tudo que a empresa tem e tudo que a empresa deve, e a gente faz uma análise para ver se está dando lucro ou prejuízo. Isso é uma vez que esses dados estejam sendo lançados de forma incorreta. Porque se estiver correto, a gente não precisa fazer esse trabalho todo, né? A gente olha no balanço patrimonial, está positivo, está negativo, está dando lucro, está dando prejuízo. Então, se o balanço for feito de forma organizada e não existe fraude, a gente tem todos os dados na palma da mão. Mas quando o empresário, dono de uma grande empresa, o cara tem um capital, a empresa dele tem um capital de 30 milhões, e essa empresa começa a dar prejuízo, o cara começa a sentir isso lá, ele vai pedir uma auditoria. Aí ele vai, olha, gente, vamos fazer uma auditoria na empresa, né? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo na empresa, né? Para aonde que a gente está tendo alguns desvios, né? Na Perdigão, no ano que eu trabalhei lá, teve uma auditoria na parte fiscal da empresa e eles descobriu porque a empresa estava começando a ter alguns prejuízos. E aí eles foi esmiuçando, conseguiram descobrir que o pessoal do almoxerifado estava roubando da empresa. Professor, mas como? Se o pessoal não pega dinheiro, como que estava roubando da empresa? Tá. Como que os caras faziam? Eles contratavam uma empresa, né, prestadora de serviço, ou comprava, né, uma quantidade de EPIs. Os EPIs custavam 10 mil. Aí eles iam lá, pagava 30 mil nos EPIs. E a empresa, em contrapartida, devolvia na conta bancária do cara 5 mil, 6 mil, 10 mil. E assim eles iam fazendo, com peças, com EPIs, até mesmo algumas máquinas que eles compravam. Então eles tinham uma parceria, né, com essas empresas para poder desviar dinheiro da empresa a qual eles trabalhavam. E isso, gente, pode acontecer com vocês, tá? Às vezes você vai trabalhar no almoxerifado de uma empresa, você vai tomar conta ali da parte de compras, tome muito cuidado, tá? Porque há empresas que te oferecem dinheiro, tá? Às vezes você está lá trabalhando certinho, fazendo tudo certinho, tudo organizado, de repente você quer fazer uma grande compra de IPIs ali, valor de 30 mil, 40 mil, e aí de repente você faz alguns orçamentos e o cara da empresa te liga, olha, fecha comigo, eu te dou 3 mil na sua conta, eu te dou 10 mil na sua conta, você me dá uma conta aí e tal, você fechar comigo, eu mando 3 mil para você. Fiquem esperto com isso, sai fora, não entra nessa não, porque mais cedo ou mais tarde a empresa vai descobrir isso e você vai estar muito enrascado. Você vai estar entrando aí num problema muito sério. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que receberam propostas dentro da parte de compra de usina. Na verdade, até uma usina, essa que é uma amiga minha, trabalhava lá na usina, e ela falou que quase de 3 em 3 meses ela recebia uma proposta. Pessoas querendo fechar grandes compras com a usina, e ela era responsável por fechar ou não fechar, e eles ofereciam dinheiro para ela. Oferecia 3 mil, 4 mil, 10 mil, para ela poder fechar com determinada empresa. Só que ela não aceitou. Ela falou assim: não, não quero. Né? Eu não aceito isso. Eu tenho caráter, eu tenho honra, eu não faço esse tipo de negociação. Então ela não aceitou. Mas pode ser que numa hora, né, você seja tentado, então tome muito cuidado. Pode acontecer com você também. Vocês conhecem alguém que já passou por isso?
em alguma empresa que trabalhava no parte almoxerifado e recebeu proposta indecente de empresas que faziam ali, que vendiam, né, para determinada empresa? Você já conhece alguém que passou por isso? Não. Mas, Professor, sim, eu não conheço, mas eu vejo assim que você fazendo isso aí, depois você também acaba se sentindo preso, né? Na própria pessoa também. exatamente. Você fica alienado àquela empresa, porque ela fez um depósito bancário lá na sua conta ou na conta de um terceiro, seja lá qual for. Mas você acabou que ficou alienado a ela. Todas as vezes que você tiver que comprar algum produto, né? E esse negócio é um negócio muito sério, porque isso vira um vício. Primeiro o cara começa a te oferecer dinheiro, né? Ah, eu coloco lá na conta da tua mãe, teu pai, começa a te oferecer dinheiro. E aí você aceita, né? Na primeira compra, eu aceito, 2.000. Na segunda compra, aí você já vai negociar a proposta. Não, só 2.000 tá pouco. Eu te pago 10.000 a mais na compra e depois você deposita lá na minha conta. Porque os caras, eles não contentam, né? Eu tô falando porque na Perdigão aconteceu dessa forma. Começou com pouco, R$ 500, R$ 600, começou aí foi aumentando, 7.000, 10.000. De repente, o cara lá que trabalhava no almoxerifado lá, que estava no departamento de compras, o cara comprou uma fazenda, o cara comprou carro zero, o cara começou a comprar 60 cabeças de vaca. Então, assim, as pessoas que conviviam ao redor dele falaram: esse negócio está errado, né? E começaram a observar ele, viu que estava errado. E não era só eles eram três. Então, eles desviaram da empresa lá mais ou menos quase 3 milhões de reais. Então, isso foi lá nos meados ali de 2013, 2012, 2013. Então, assim, foi muito dinheiro que eles desviaram da empresa. E aí, o que aconteceu? A empresa descobriu, né, processou os caras, foram mandados embora por justa causa. O cara com 27 anos de empresa, mandado embora por justa causa, recebeu um processo, teve que indenizar a empresa, restituir o dinheiro que ele roubou. Então, assim, não é fácil, gente. A pessoa entra num problema sério, 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 e esse negócio é viciante, né? A pessoa faz uma vez e depois ele quer fazer de novo. Surgiu a necessidade de um dinheiro, vou fazer dessa forma, dá certo. Não dá certo, tá? Por que eu estou falando isso, professor? Porque nós vamos falar aqui de alguns princípios básicos, né, que todo contador deve seguir, ou toda pessoa que trabalha em departamento financeiro da empresa. Se você for trabalhar no departamento financeiro de uma empresa, entenda que a responsabilidade que está sobre as suas costas, sobre os seus ombros, ela é muito grande. A empresa está confiando um patrimônio nas suas mãos e você precisa honrar isso, né? Você precisa valorizar essa oportunidade que você tem. Não são todas as pessoas que trabalham em departamento financeiro de empresa. São pessoas escolhidas a dedos, né? A dedo. São pessoas que têm história ali na empresa, às vezes, né? São pessoas que têm, às vezes, uma boa indicação. E se você tiver a oportunidade, né, valorize essa oportunidade. Aí nós temos alguns princípios, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Princípio da entidade, artigo 40. Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Patrimônio não se confunde com aqueles que os seus sócios ou proprietários, no caso, sociedade da instituição. Bom, quando a gente fala, né, que uma empresa ela possui alguns patrimônios, a gente tem que entender, né? O sócio pode possuir algum tipo de patrimônio no nome dele ou da esposa dele que não faz parte do patrimônio da empresa. Às vezes junta lá três pessoas para montar um negócio. Então, os três vão investir a mesma quantidade em valor. Cada um vai investir R$ 30.000. Então, os três investem R$ 30.000. De repente, eles vão lá e compram um imóvel.
Esse imóvel, eles vão ter que colocar no nome da empresa, porque é um patrimônio da empresa. Se colocar no nome de um dessas pessoas, aí isso depois vai trazer um problema lá na frente, porque não é da pessoa, é da empresa. Boa noite, Anina, seja bem-vinda. Então, Boa noite. quando a gente fala, né, desse princípio aqui da entidade, é reconhecer que o patrimônio objeto da contabilidade afirma que a autonomia patrimonial. Então, a necessidade de diferenciação de um patrimônio particular. Então, nós temos o patrimônio particular, temos o patrimônio da empresa. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem muita gente que mistura muito o patrimônio da empresa com o particular, as dívidas da empresa com as dívidas particulares. E aí não consegue tocar o negócio. Se você tem interesse em montar uma empresa, você já tem que fazer ali o seu salário, né? Que a gente chama isso de dividendos. Então você faz um salário para você. Então o dinheiro da empresa tem que ser investido na empresa. O seu dinheiro você faz o que você quiser dele. Então você faz o seu salário. Ah, mas a empresa é minha, o dinheiro é meu. Tá, mas dessa forma você não consegue fazer com que o seu negócio cresça. Porque todo o dinheiro que entra no seu negócio você pega e desvia para outros fins. Então a sua empresa nunca vai crescer. Seu negócio nunca vai expandir. Agora, quando você fala assim, não, minha empresa está ganhando 20 mil reais líquido, né? Aqui eu já paguei todas as despesas, já paguei os meus fornecedores, está sobrando 20 mil reais. Esses 20 mil reais é seu? Não, esses 20 mil reais é da empresa. Então você precisa tirar o seu salário, que é os dividendos. Ah, o seu salário é um salário e meio, então você tira um salário e meio para você, né? Coloca isso ali no fluxo de caixa, então a gente coloca isso como dividendo, pago de dividendo, um salário e meio. O restante é da empresa. Você precisa investir esse dinheiro na sua empresa, seja em patrimônio, seja em estoque, né? Então você vai decidir qual é o melhor investimento você vai fazer com esse dinheiro. Você pode fazer investimento em outras áreas também, mas desde que isso fique ligado à sua empresa. Acontece muito das pessoas pegarem o dinheiro da empresa e investir em patrimônios particulares. Então, aí o que acontece? Com o passar dos anos, a empresa vai quebrar. Tá? Isso acontece porque não houve os investimentos necessários para que a empresa continuasse produzindo. Então, toda empresa precisa de investimentos. E se você não investe na empresa, consequentemente, ela vai definhando e vai acabar. Então, é sempre muito importante, né, a gente fazer essa separação dos patrimônios, né, da empresa e do nosso patrimônio particulares. Aí nós temos aqui o princípio da continuidade, artigo 50. A entidade continuará a operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio leva em conta esta circunstância, ou seja, princípio da continuidade, ou seja, continuará operando, né, no futuro. Princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração de apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Aí nós temos o princípio do registro pelo valor original. E esse aqui é até difícil falar dele, né? Porque é complicado, não é fácil não, gente. Esse princípio aqui, muitos contadores acabam não cumprindo, nem a risca esse princípio, mas deveria, tá? Determina que os componentes de patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das taxações, expressos em moeda nacional. E aí nós temos aqui a primeira linha, né? As bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinados ao longo do tempo, com uma atualização monetária. Aí eu vou entrar um pouquinho nesse artigo aqui, por quê?
quando a gente fala, né, do princípio do registro pelo valor original, é até bonito de falar. Mas só que, como a tributação é muito alta, né, muitos acabam não fazendo o que deve ser feito, exatamente para poder evitar essa tributação. No Brasil, a tributação é muito alta, vocês sabem muito bem disso. Você compra um imóvel, né, e quando você vai fazer a escritura do imóvel, é quase o preço do imóvel de novo. Então você fica falando, puxa vida, o negócio é meu, é só transferir para o meu nome e eu ainda tenho que pagar esse tanto de dinheiro. Né? Esses dias eu fiz uma escritura ali em Rio Verde, eu paguei, ficou em 17 mil reais. Então é complicado, você vai lá, compra o imóvel, você já paga um valor sobre o imóvel e depois vem as taxações, os impostos e tudo mais. Então assim, não é fácil, é muito difícil. E aí, o que acontece? Tem a valorização do município. Nas cidades grandes, quando você compra um imóvel, a prefeitura vai lá no imóvel, faz a valorização. Então, o cara que trabalha para a prefeitura vai avaliar esse patrimônio e vai lançar um valor para recolher o imposto municipal, chamado de TBI. E aí, a escritura vai ser feita em cima do valor de TBI. E aí, o que acontece? Às vezes, o comprador desse imóvel pagou 500 mil no imóvel. O cara da prefeitura vai lá e vai avaliar esse imóvel em 400 mil. E aí o cara vai fazer a escritura no valor dos 400 mil. Mas quanto que ele pagou? 500. Se ele fosse seguir o princípio do registro pelo valor original, ele deveria informar que aquele imóvel teria sido comprado pelo valor de 500 mil. Mas aí eu pergunto a vocês, será que as pessoas fazem isso? O que vocês acham? Não faz não, professor. O cara já não faz exatamente para evitar, né, pagar mais de impostos, né? A gente paga ali um valor, se eu não me engano, a gente paga um valor ali muito alto. Se eu não me engano, de 8 a 10% que a gente paga sobre o valor do imóvel. Então, fica muito alto, gente. E aí a pessoa acaba não fazendo, infelizmente. Mas deveria, né, dentro do princípio do registro pelo original, isso deve ser cumprido. Agora, a maioria das empresas, né, quando vai adquirir algum imóvel, é financiado. Aí, o imóvel financiado é mais difícil de fazer essas manobras. Por quê? O cara vai comprar o imóvel lá por 600 mil, aí ele vai tirar 600 mil no banco para pagar o imóvel. Então ele vai financiar 100% do imóvel. Então não tem jeito, quando o banco informa o valor de 600 mil, pronto, já vai ser calculado tudo em cima do valor do financiamento. E aí não tem como fugir, né? Não tem como fazer nada. Infelizmente vai ter que pagar ali tudo quanto é taxa, né, que deve ser paga. E eu não estou aqui, gente, você entenda assim, não estou orientando vocês a fazer esse tipo de coisa, tá? Só estou dizendo para vocês que acontece, tá? Eu não oriento vocês a fazer. O certo é fazer da forma correta. O que eu sempre falo, faça o certo e você nunca será investigado pelo incerto ou pelo o incerto que você deveria ter feito o certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ser que a gente caia aí na malha fina do leão e aí depois fica pior. Então é bom a gente analisar bem essa situação antes de tomar a decisão para não sofrer as consequências. Princípio da competência. Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos em que se referem, independentemente do reconhecimento ou pagamento. Então a gente fala que tudo deve ser datado, né? Tudo deve ser feito no tempo correto, tudo nas datas certinhas. A gente não pode ficar fazendo manobra para poder, às vezes, ganhar tempo, ou às vezes para deixar de pagar um imposto, ou para deixar para pagar mais para frente. Então esse princípio da competência ele vai nos orientar exatamente a isso, a fazer no tempo certo.
e lançar no tempo certo também, né? O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a qualificação das manutenções patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Parágrafo único. Precaução no exercício de julgamentos necessários a estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que os ativos e as receitas não sejam superestimados e que o passivo e as despesas não sejam subestimados. Bom, esse artigo aqui, artigo da prudência, vai falar exatamente daquele tema que eu iniciei falando para vocês, onde a pessoa muitas das vezes faz alguns lançamentos para fazer uma manobra dentro do balanço patrimonial. Então ele não lança os dados corretos, então ele faz uma manobra. Então ele lança aqui algumas informações distorcidas ou erradas. E aí o balanço patrimonial fica bonito, como se a empresa estivesse dando lucro. Só que se a gente for fazer uma auditoria, a gente vai descobrir que a empresa está dando prejuízo. Então, esse princípio, né, da prudência, ele vem exatamente dizer para a pessoa assim, olha, você é obrigado a lançar os dados corretos, porque se assim não fizer, você vai ser penalizado. Se assim não fizer, a empresa vai ser prejudicada, né? Você vai ser mandado embora, vai receber um processo, pode pegar cadeia. Então, quando o contador, né, quando ele entra, né, nesse processo jurídico aqui, a cabeça dele, né, já vai a mil. O cara tem que fazer a coisa certa. Porque se ele fizer errado e vier uma auditoria, o nome dele foi para a lama, né? E aí as pessoas envolvidas vão ter que pagar o preço. Então é sempre muito importante fazer a coisa certa. Mas é igual eu estava dizendo aqui para vocês do caso da Americanas, né? Aparentemente estava dando lucro, estava uma beleza, uma maravilha, só que de repente faz uma auditoria e está lá um rombo, né? Uma dívida milionária. E aí? Como que fica a situação, né? Quais são as pessoas responsáveis? É lógico que eles não divulgam essas informações, são informações confidenciais, tem a questão da prudência também. Então são informações confidenciais que não são divulgadas até mesmo para não expor as pessoas envolvidas no meio do escândalo, né, ou no meio do problema. Então eles não expõem essas pessoas, mas essas pessoas são responsabilizadas juridicamente por conta desses desvios, né, de informação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto, não. Ótimo. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Trata-se de um comitê criado pela resolução CFC de 1055/2005, com uma finalidade de estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade. Fazem parte desse comitê várias associações contábeis que procuram interpretar e fortalecer orientações às empresas para garantir a possibilidade de convergência internacional nas normas contábeis e a centralização na emissão de normas e processos democráticos na produção dessas informações. Desde a sua criação, vários documentos já foram aprovados, divulgados e, em sua maioria, seguidos pelos contadores na hora de realizar procedimentos contábeis. Ou seja, no caso aqui, trata-se, né, de um comitê criado para produzir informações relacionadas a muitas normativas. Então eles fazem, né, algumas análises técnicas em muitas normas. É como se fosse a evolução da contabilidade. Então vai sendo criado, né, algumas
técnicas para melhoria contínua desse trabalhador, né, dessa pessoa que faz ali o processo da contabilidade. Então vai criando melhorias. Isso acontece, né, em todas as profissões. Todas as profissões nós temos aí esses comitês de melhoria contínua no desenvolvimento dessas funções ou dessas profissões. Nós temos a parte de medicina, tem vários congressos, né, estão em constante evolução, a parte de engenharia também, constante evolução, tem vários comitês também criados para desenvolver melhorias contínuas na parte de engenharia. E assim sucessivamente, né? Na parte aí de agropecuária, né? Veterinários, técnicos e assim por diante. Então, aqui também na contabilidade nós temos, né, essas pessoas que fazem parte, né, desse comitê. Nós temos aí várias associações contábeis que fazem parte desses comitês para desenvolver essas resoluções que vêm para melhorar a vida dos contadores. E aí nós temos algumas aqui. Documentos CPC 16, aprovado em 8 de maio de 2009, refere-se aos estoques. Nesse documento descreve-se, entre outros itens, as formas como se devem avaliar os diversos tipos de estoques. Naqueles adquiridos para venda, os mantidos para o consumo, utilização industrial ou prestação de serviço, estoques em processamento e aqueles referentes a produtos acabados prontos para venda. Outro também é o 03, aprovado em 3 de setembro de 2010, refere-se à demonstração dos fluxos de caixa. Neste documento descreve-se, entre outros itens, a importância de exigir que todas as entidades representem uma demonstração de fluxo de caixa, sendo que esta deve conter os fluxos de caixa durante o período classificando-os por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então, também esse é muito importante nessa parte, veio para esclarecer essa questão dos lançamentos do fluxo de caixa, né, e a importância de tudo que é feito, né, ser lançado em tempo hábil. E aí nós temos fechamentos do fluxo de caixa diário, semanal, mensal, trimestral, né, anual. Então a gente pode estar fazendo esses fechamentos para a gente poder analisar, né, a questão da saúde financeira da empresa. E aí nós temos o 33, aprovado em 7 de dezembro de 2012, refere-se aos benefícios e empregados. O documento descreve, entre outros os itens, o modo de contabilizar e divulgar os benefícios concedidos aos empregados. Que benefícios são esses? Nós temos vários benefícios, né? Nós temos vale alimentação, são benefícios, nós temos plano de saúde, são benefícios, nós temos plano odontológico, também são benefícios, né? Não entra como salário, entra como benefícios, não faz parte de salário, tá? Se você tem um vale alimentação, você não pode contar com salário. Vale alimentação não é salário. O vale alimentação pode ser cortado a qualquer momento. A empresa pode cortar o seu vale alimentação, porque é um benefício que você tem. Então você não pode contar como salário. Tem empresas, né, que às vezes quando vai contratar a pessoa fala, não, que você ganha 2.000 de salário, mas você vai ganhar um vale alimentação de R$600. Então você tem que, né, você vai ganhar 2.600. Não, tá te enganando. Vale alimentação não é salário, é um benefício, pode ser cortado. Tome muito cuidado com isso. Então nós temos aqui, né, relata que as entidades devem considerar os benefícios de dois modos. Como passivo, se o empregado prestar serviço em troca de benefícios a serem pagos no futuro. E B, como despesas, se a entidade é beneficiadora economicamente do serviço. Então, esse benefício que o funcionário tem, ele é lançado também no balanço patrimonial, porque ele sai do caixa da empresa. A empresa vai pagar para você.
Bom, então nós vamos a alguma dúvida aqui? Podemos seguir em frente. Bom, nós temos aqui o patrimônio. O que é o patrimônio, né? Entende-se como patrimônio um conjunto de bens, direitos e obrigações de cada entidade, seja ela física ou jurídica. Então, quando a gente fala de patrimônio, nós estamos falando de bens, direitos e obrigações. Tudo são patrimônio, certo? Sua casa é um patrimônio, seu salário é um patrimônio, né? A sua geladeira é um patrimônio, né? Então, tudo que são bens, né, são patrimônio, direitos são patrimônio. Ah, eu tenho financiamento, patrimônio, né? Eu tenho um financiamento para receber, dinheiro para receber, patrimônio. Tenho dinheiro para pagar, patrimônio. Então, tudo isso entra no patrimônio de uma pessoa, seja uma empresa, né, ou uma pessoa física. E aqui nós temos os bens, são as coisas concretas, aquelas que estão de posse de uma pessoa ou empresa, como dinheiro, móveis, imóveis e etc. Nós temos máquinas, caminhões, nós temos a mesa, geladeira, computador, tudo são bens. Nós temos o chuveiro, né? Nós temos a cama, o guarda-roupa, o sofá, micro-ondas, o forno, tudo são bens. Então, quando a gente fala de bens, são coisas concretas ou palpável, né? Você consegue pegar. Então, são bens. Tudo isso são bens. E aí nós temos aqui o direito, né? O que são os direitos? São os valores que pertencem à pessoa ou empresa, mas estão momentaneamente em posse de outra. Preste muita atenção, isso aqui é muito importante, gente. Então, quais são os direitos, né? São bens, né, os valores que pertencem à pessoa ou à empresa, mas estão momentaneamente na mão de posse de outra. Por exemplo, se você empresta dinheiro a prazo, você tem o direito de recebê-lo. Isto é, ele é seu de direito, mas você não tem posse dele. Então, quando a gente fala de direitos, nós estamos falando, né, de valores que pertencem a você. Dinheiro que pertence a você, mas está na mão de outra pessoa. Então, isso são direitos. Você tem o direito sobre aquele bem. Ah, também nós temos, por exemplo, veículos. Você vai emprestar o seu veículo, alugar o seu veículo para outra pessoa. Então, é um direito. Também, o veículo é seu, mas está sobre a posse de outra pessoa. Mas ele precisa devolver. Então, é um direito seu. Né? Você tem uma casa alugada, você não está morando nela, mas você tem o direito sobre aquele imóvel que não está na sua, né, não está, né, sob sua posse, mas você tem um direito sobre ele. Né? Você tem um direito também ali dos aluguéis que você recebe. Então, geralmente a gente lança no balanço patrimonial como direitos, aluguéis a receber. Então, são direitos. Aí nós temos aqui também, né, assim como nós temos os nossos bens, nós temos os direitos, né, o direito ao salário no final do mês. Assim como nós temos o direito, nós também temos as obrigações. Então a vida é construída, eu posso dizer para vocês que a nossa vida ela é construída nesses três patamares aqui, nesses três pilares: bens, direitos e obrigações. Tudo na vida de uma pessoa vai ter bens, direitos e obrigações. Com a sociedade, nós temos direitos e temos obrigações, não temos? Com a nossa família, nós temos direitos e temos obrigações. Né? Com o Estado, nós temos direitos e temos obrigações. Então, tudo na nossa vida é constituído de direito e de obrigações. Então, você tem o direito de receber e você tem que também
dar, né? Que é a sua obrigação, fazer a sua parte. São as contas a pagar, as dívidas contraídas. Se você contraiu um empréstimo bancário, é um direito do banco receber o pagamento correspondente à sua obrigação. E a sua obrigação é pagar. Então entende-se que se você pega um dinheiro, por exemplo, a Débora pega um dinheiro emprestado com o Daniel. Então é obrigação da Débora pagar para o Daniel, porque ela pegou emprestado. Então se ela pegou, ela precisa pagar e ele tem o direito de receber, porque ele emprestou. Então, quando a gente fala de empresa, a gente vai falar disso aqui. Balanço patrimonial, isso aqui é muito importante, porque na hora lá você vai ter que saber. As contas são separadas. Contas de bens, contas de direitos e contas de obrigações. E depois a gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. Vocês vão entender o que estou dizendo. O patrimônio varia constantemente devido às concorrências diárias, como compras, pagamentos, recebimentos, etc. É por meio de registro contábil, desses acontecimentos que fica possível acompanhar sua oscilação. Ou seja, é através do registro, né, de bens, direitos e obrigações que nós sabemos se uma empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, se você lançou os bens da empresa no balanço patrimonial, se você lançou os direitos que a empresa tem no balanço patrimonial, e aí você lança as obrigações no balanço patrimonial. Isso aqui não pode dar negativo. Se está dando negativo, é sinal que alguma coisa está dando errada. Então, no final das contas aqui, isso deveria fechar de forma positiva. Professor, mas se fechou de forma negativa nesse trimestre, significa que a minha empresa quebrou, acabou tudo? Não. Significa que a sua empresa não vai bem. Mas ela ainda não quebrou. Por exemplo, a Americanas tem um capital aí de 50 bilhões. Ela teve um furo lá de 1 milhão. Ela quebrou? Não. Ela ainda não quebrou, mas ela está mal, ela precisa se recuperar. Porque ela não pode dar prejuízo, ela tem que dar lucro. Então, quando a gente faz esses lançamentos, a gente vai descobrir se essa empresa, né, está dando prejuízo ou lucro e onde estão os erros, né, onde estão sendo cometidos alguns erros, e a gente tem que buscar consertar para que ela comece, né, o mais rápido possível a dar lucro. E aí nós temos aqui o balanço patrimonial. Quando a gente fala de balanço patrimonial, né, nós estamos falando exatamente do lançamento desses bens, direitos e obrigações. Vamos lá. É um demonstrativo no qual todos os itens do patrimônio, bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou entidade, em determinado momento são evidenciados. Em contabilidade, usa-se o termo conta para denominar esses acontecimentos, sendo que para cada tipo de evento é criada uma conta específica. Elas são classificadas em contas patrimoniais, que dizem respeito aos bens, direitos e obrigações, ou patrimônio líquido, e contas de resultado que, como o próprio nome diz, demonstram a consequência da movimentação contábil. São as despesas passivo e as receitas ativo. Então, vocês podem observar que é um processo, né? A gente vai, cada vez mais, a gente vai aprofundando no conhecimento. Primeiro a gente descobre aqui em cima, né, o que são os bens, direitos e obrigações. E depois nós sabemos que existem algumas contas específicas para os bens, para os direitos e para as obrigações. Então essas contas são criadas para que a gente possa fazer os lançamentos para no final, né, de tudo isso a gente ter um resultado. E aí no final nós temos as despesas que ficam no passivo e nós temos as receitas que ficam no ativo. E no final de tudo isso, o que nós temos? O patrimônio líquido, ou seja,
as minhas receitas menos as minhas despesas. E aí nós vamos obter o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que a empresa está dando de lucro ou prejuízo. E isso pode trazer consequências para quem faz, né, toda a parte administrativa da empresa, mas também pode trazer grandes bonificações. Se esse negócio está dando muito certo, significa que é um bom gestor e que está evoluindo, está crescendo. Agora, se está dando errado, significa que o cara não está sendo um bom gestor ou os dados estão errados. E aí a gente precisa fazer uma auditoria para saber. Assim, na conta de despesas, podemos encontrar, então, conta de despesas, né? A gente começa a criar as contas. E dentro de conta de despesas, nós podemos encontrar gastos bancários, contas de consumo da empresa, como luz, água, aluguel, telefone e etc. Salários e encargos. Aí nós temos, né, outra conta, são conta de salários e encargos. Material de almoxerifado, de limpeza, impostos, juros e taxas, impostos, juros bancários e descontos concedidos, gastos com o cafezinho dos funcionários. Então tudo isso aqui está dentro de contas, né, de despesa aqui. Tudo está dentro da conta de despesa. Cafezinho dos funcionários, enfim, todos os gastos feitos pela entidade. Por sua vez, vendas de mercadorias, descontos obtidos, juros ou aluguéis ativos, receitas obtidas em troca de serviço e etc., encontram na conta de receitas. Então, nós temos a conta de despesas e nós temos as contas de receita, que é tudo que entra e tudo que sai. Então, receita é tudo que entra, despesas é tudo que sai do nosso caixa. A fim de uniformizar os registros contábeis e possibilitar o balanço patrimonial da empresa, cada empresa estipula o seu plano de contas, considerando não só esse tipo de classificação das contas, mas também os princípios da contabilidade nas suas normas legais e a legislação específica do ramo da entidade. Aí nós temos a expressão balanço patrimonial tem origem do conceito de equilíbrio entre o ativo e o passivo, ou seja, entradas e saídas das entidades. Ou seja, o patrimônio está em equilíbrio e pode ser representado por uma balança de dois pratos. Então, nós temos o ativo de um lado, nós temos o passivo do outro. Ou seja, aqui nós temos passivos mais patrimônio mais o líquido. Ou seja, o ativo é tudo que entra. E o passivo, né, a gente é o patrimônio, né, passivos mais patrimônio mais líquido. Ou seja, aí a gente tem que ter um equilíbrio aqui. Quando a balança, né, está desequilibrada, significa que a empresa não está indo bem e ela precisa buscar, né, algumas formas aí para poder melhorar o seu balanço patrimonial. E aqui nós temos uma outra também, ó, bens e direitos, né, investimentos, no caso aqui do ativo, e aqui nós temos, no caso aqui do passivo, nós temos as origens, né, passivo, patrimônio líquido, e aí nós temos as obrigações com terceiros e obrigações com acionistas. Então, quando a gente fala do passivo, são as obrigações com terceiros, ou seja, são impostos, impostos não, também entra, mas eu queria falar são empréstimos que nós temos com bancos, né? São os nossos fornecedores que nós compramos com 30, 60, 90 e por assim por diante. Então, o passivo aqui são as nossas obrigações, tudo que nós devemos pagar. E o patrimônio líquido, né,
as obrigações com os acionistas. Esse patrimônio líquido, né, ele tem que ser positivo, porque se ele não for positivo, significa que a empresa está dando prejuízo. Quando você olha para o patrimônio líquido de uma empresa, ele tem que ter um resultado satisfatório. Se ele não estiver tendo um resultado satisfatório, significa que a empresa não está indo bem. E aí vai ter que fazer algumas mudanças para melhorar. Isso pode ser que a empresa esteja, alguma pessoa esteja desviando o dinheiro da empresa. Por isso é que, muitas das vezes, a pessoa pensa assim, não, a empresa nunca vai descobrir que eu estou roubando. Tá. Aí digamos que você trabalha numa empresa grande, gigantesca, que tem 30 unidades no Brasil. E aí você trabalha em uma dessas unidades. E a empresa, ela tem pessoas que fazem análise de quanto cada empresa está gastando. Então ela está analisando o que cada gestor está fazendo. Quando se fala de dinheiro, existe um olhar, né, já ali em cima, um olhar mais criterioso quando a gente fala de finanças. Exatamente para evitar esses desvios de dinheiro, né, da empresa ou desvio de dinheiro público e assim por diante. E aí o que acontece? Existem 30 unidades. Imagine que uma delas está gastando 40% a mais do que todas as outras. Significa que tem alguma coisa errada. Porque aquela unidade está gastando 40% a mais do que todas as outras. Tem alguém roubando? E aí começa-se as investigações. Então não é difícil perceber que alguma coisa está errada quando você faz essa análise. Por que que naquela unidade está tendo um gasto aí de 20, 30% a mais do que nas outras? Tem que ter uma justificativa. O que está acontecendo lá? São os colaboradores que recebem mais, né? A empresa está comprando mais, está estocando, tem estoque gigantesco. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, vamos analisar. E aí é onde consegue, né, descobrir aonde estão as fraudes, porque eles começam a investigar, né, começam a fazer quebra de sigilo telefônico e aí descobre tudo, né? Muitas empresas colocam, né, até câmeras de segurança sem a pessoa perceber. Quando ela vê, ela está enrolada até o pescoço. Para melhorar a organização, o balanço é apresentado em forma de tabela e separado em ativo, sempre do lado esquerdo, e passivo mais patrimônio líquido do lado direito. Isso aqui também é muito importante, né? O lado que fica o ativo e o lado que fica o patrimônio líquido mais o passivo. E aí, como vocês podem ver, né, do lado direito e do lado esquerdo. Então, ativo do lado direito, passivo do lado esquerdo. Isso aqui é muito interessante. Pois assim se convencionou, tornando-se um padrão internacional. Exatamente para que todos os contadores tenham a mesma visão. Então, quando alguém olhar para um balanço patrimonial, ele não precisa ficar sofrendo, né, para identificar o lado do ativo e o lado do passivo. Então, ele já olha, ele já sabe identificar já de cara porque é padronizado. Então, todos fazem da mesma forma. Ativo é um conjunto de bens e direitos, deve ser mensurável e gerar benefícios econômicos momentâneos, ativo circulante, ou futuros, ativo não circulante. Ou seja, nós temos, né, quando a gente fala dos ativos, são um conjunto de bens e direitos que geram aí benefícios econômicos. Quando a gente fala do ativo circulante, né, que é aquele que circula rapidamente, dinheiro que circula rapidamente. Você pega esse dinheiro e rapidamente você investe ele e ganha novamente, investe novamente. A gente fala desse dinheiro, né, de ativo circulante. E os futuros, por exemplo, são um empréstimo. Você vai lá e empresta o seu dinheiro,
para alguém e essa pessoa vai pagar, né, 60 parcelas. A gente fala isso de ativo não circulante, que é a longo prazo, né, que você vai estar recebendo esse dinheiro. E nós temos o passivo, representa as obrigações e deveres momentâneos. Passivo circulante são aquelas obrigações rápidas, né, que circulam rapidamente. Um boleto que você paga com 30 dias, um boleto que você paga com 3 dias. Então, isso aí vai entrar no passivo circulante ou futuro, né, passivo não circulante, que são também, né, aqueles, aí no caso aqui são empréstimos que você pega um empréstimo para pagar com 60 parcelas. A gente fala isso de passivo não circulante. Você vai pagar, né, todos os meses ali durante 60 meses. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tá dando nó aí no cérebro? É bem tranquilo, né, Luzia? Aí se o professor passar umas 10 atividades e falar, faz aí para mim. Aí vem as dúvidas. Brincadeira, gente. O professor não vai fazer isso com vocês, não. Bom, pessoal, então nós vamos dar uma pausa, né? Nós vamos parar aqui, porque é muita informação. Eu vou planejar uma atividadezinha para vocês fazerem amanhã antes da nossa aula, até aqui na onde nós estudamos, né? Até aqui a questão do ativo e do passivo. Uma pequena atividade para vocês aí memorizar isso daqui. A gente vai falar um pouquinho aqui do balanço patrimonial, dos direitos, bens, patrimônio. Eu vou estar preparando uma atividadezinha para vocês fazerem amanhã. E aí depois a gente dá continuidade. Combinado? Muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço, excelente final de noite. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Muito obrigado pela participação. Não, Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, a todos. Boa noite.